Às vésperas de um ano da invasão russa da Ucrânia, Joe Biden e Vladimir Putin subiram o tom e apontaram que uma guerra que está longe do fim. Biden discursou na Polônia, reiterou a aliança ocidental, enquanto Putin reiterou com a China. Confira. As tensões se agravaram quando Putin suspendeu a participação da Rússia do tratado nuclear com os Estados Unidos nesta terça-feira. Biden disse aos líderes dos países que compõem o flanco leste da OTAN que eles estão na linha de frente da defesa coletiva da aliança militar e, por isso, sabem o que está em jogo neste conflito, não apenas para a Ucrânia, mas para a liberdade das democracias no mundo. O presidente americano reiterou o compromisso dos Estados Unidos com a OTAN, dizendo que o artigo 5, que afirma que o ataque armado contra um ou mais países integrantes deve ser considerado um ataque contra todos, é claro, e sagrado. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, complementou, dizendo que um ano após a invasão da Rússia à Ucrânia, Putin não está se preparando para a paz, e sim para mais guerra. Em Moscou, o principal diplomata chinês, Wang Yi, se encontrou com Vladimir Putin. Os dois se comprometeram a reforçar a parceria estratégica e um lembrete do acordo de amizade sem limites, feito dias antes do início da guerra. E deixou claro que tal parceria nunca foi dirigida contra terceiros e que não está sujeita a interferência, provocação ou coerção de outros, em uma clara mensagem aos Estados Unidos. Putin afirmou que a relação entre Rússia e China está se desenvolvendo exatamente como foi planejado nos anos anteriores e que novos marcos estão sendo alcançados. Durante a Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha, Wang Yi havia dito que sua visita a Moscou seria para propor um plano de paz. A declaração foi recebida com críticas pelo secretário de Estado americano Antony Blinken, que acusou a China de se preparar para fornecer armas à Rússia. Sérgio Amaral, nós aqui no estúdio, e eu acho que o público em casa também que nos acompanha enxerga um pouco acima da sua orelha direita Henry Kissinger on China, na sua estante de livros. A sua longa carreira diplomática, o que está em jogo na guerra da Ucrânia? Bom, de um lado, para a Rússia, é a revisão dos acordos assinados após a Segunda Guerra Mundial, que, segundo Putin, deram uma situação injusta à Rússia, que se vê ameaçada de forma crescente por uma aliança que também cresce. Do lado ocidental, o que está em jogo é também a OTAN e a sua capacidade de defender as democracias ocidentais contra a invasão da Rússia na Ucrânia e outras formas de uma geopolítica que Putin inaugurou desde o princípio desta guerra da Ucrânia e que visa a uma revisão da ordem internacional. Isso em termos mais amplos. A gente volta aos aspectos mais específicos, Sérgio, vou compor o resto dos nossos participantes aqui na roda. Lorival, o conflito está sendo descrito pelos dois lados como existencial. Isso é exagero retórico? Bom, do ponto de vista da Ucrânia, é obviamente existencial, né? Uma potência nuclear imperialista está tentando subjugá-la, negar a sua soberania, o seu destino democrático e assim por diante. E do ponto de vista do Putin, sim, porque ele apostou a perpetuação dele no poder nesse conflito, assim como em outros, os quais ele ou provocou ou participou, né, como a Chechênia, a Síria e a Geórgia. Agora, do ponto de vista da Rússia, eu não vejo uma ameaça da OTAN à Rússia. Inclusive hoje o Alexei Navalny, que é o principal líder de oposição, que está um presídio de segurança máxima, né, numa solitária, sofrendo um castigo muito duro, ele conseguiu enviar uma declaração
sobre esse aniversário da guerra, na qual ele diz que o destino da Rússia é se integrar à Europa. É um destino europeu de uma democracia, né? E que não está em confronto com o Ocidente. Então, não existe só uma visão da Rússia, essa visão do Putin, que o Putin usa de forma oportunista para justificar a perpetuação dele no poder como sendo o único que pode proteger a Rússia de uma suposta ameaça ocidental. Eu acho que essa ameaça não existe e que é possível, sim, a Rússia seria bem acolhida no espaço ocidental se tivesse um líder que quisesse fazer isso. Que se inspirasse em Pedro Grande. E que aceitasse a alternância de poder, né? Porque isso é parte de ser incluído no Ocidente. Desculpa, Lourival, você conclui, né? Claro. Deixa eu colocar a Raquel, o Daniel e o Caio nessa conversa pelo seguinte. Daniel, Raquel e Caio, vocês se dedicam, como repórteres políticos que são, a entender o que passa na cabeça dos agentes políticos que tomam decisões. Você consegue entender a do Putin, Raquel? William, o Putin está propositalmente, como bem colocou o Lourival, misturando a Rússia com ele mesmo, porque é a única maneira dele se salvar. Então ele coloca a nação, o interesse dele como se fosse o interesse da nação russa. É uma bela tradição, é o czar. Exato, então ele mistura isso propositalmente, ele diz que o Ocidente quer acabar com a Rússia, quando o objetivo do Ocidente, acho que talvez não seja mais possível dissimular isso, também é tirar o Putin do poder. Tem um pouco disso nesta guerra. Isso já está colocado. Daniel, uma boa provocação para o Sérgio. Daniel? Talvez, William, o Putin tenha trocado um pouco o sentimento de confiança e ido para o pior que pode acontecer para um governante, um líder político, que é cair na prepotência. As experiências desde o início dos anos 2000, frentes militares empreendidas por Moscou, foram bem-sucedidas, independentemente da motivação, do critério moral, mas foram bem-sucedidas. Estou falando da invasão da Geórgia, que durou poucos dias, 9 dias, ele conseguiu matar uma guerra por ali. A Crimeia, em que ele encontrou as forças ucranianas muito despreparadas e sem a menor estrutura, talvez até em colapso, não seria exagero dizer. E a guerra na Chechênia, que foi empreendida essencialmente em território russo. Talvez ele tenha achado que conseguiria, com a mesma naturalidade, a mesma rapidez, empreender um esforço na Ucrânia. E talvez esse tenha sido o erro fatal. O Daniel, Caio, está levantando um problema essencial quando a gente se dedica a entender a cabeça, como a gente tentou aqui do Bolsonaro, como a gente estamos tentando, por exemplo, a cabeça do Lula, e qualquer outro que tome decisões que afetam as nossas vidas, que é o erro de cálculo. Você, como repórter político, qual é o espaço que você dá quando você analisa decisões de políticos, agora da atualidade, o erro de cálculo? Não, crucial. O erro de cálculo acaba virando o acerto de quem se opôs a quem errou, né? Isso, se tem alguém acertando, tem alguém errando. E se tem alguém errando, tem alguém se utilizando daquele erro para tentar crescer politicamente, né? Isso é um clássico aqui. Congresso Nacional é a escola maior sobre isso, sobre ocupação de espaços, e por aí vai, William. Nesse caso, eu tenho, especificamente, se eu puder responder também a minha visão do Putin, eu fico com a impressão, claro, eu tive lá também numa viagem como vocês, mas eu fui a turismo com meu pai, inclusive, eles têm essa questão do Império Russo, da Mãe Rússia, um poder que não existe mais. Então, acho que isso está muito na mente, eu sinto isso dos russos, né? De uma maneira geral, do russo médio, né? De ser tentar ser o que não é mais, e não tem mais condições de ser. E acho que isso nutre muito o pensamento e a estratégia do Putin também, de usar isso como um agregador dessa mãe Rússia, desse império que não existe mais. Então você escolhe uma guerra, você escolhe inimigos e tenta liderar o país contra eles. O Caio tem razão, William, porque o Putin usa muito esse apelo, né, que fala para o russo médio,
esse apelo da força, ele usa isso até simbolicamente. Agora, o que eu tenho dúvida, porque a gente não tem mais institutos de pesquisa independentes na Rússia, talvez, não sei se o Lorival pode ajudar, é o quanto disso ainda sobrevive depois de quase um ano de guerra. Deixa eu pegar um ponto que vocês levantaram e passar para o Sérgio Amaral, que é a noção, Sérgio, que o Putin tem do próprio poder. Se está de acordo com a realidade ou não, saberemos, vamos ouvir você. Mas nunca a Rússia foi tão dependente do ponto de vista estratégico global da China como é hoje. E hoje, em Moscou, Putin encontrou-se com Wang Yi. Seria o equivalente ao nosso ministro das Relações Exteriores, em inglês ele é chamado top diplomata chinês. Você tem se preocupado e se ocupado da China na sua atividade profissional nos últimos anos. E ao relatar o encontro, o Wang Yi não mencionou a frase parceria sem limites com a Rússia. Isso significa algo? Ou estou procurando pelo em casca de ovo? Não, William, eu acho que você não está procurando pelo na casca do ovo. Na verdade, existe o pelo. E é muito difícil entender o que está acontecendo na Rússia se nós não entendemos que houve uma cisão, uma divisão no jogo da geopolítica. E essa divisão do jogo da geopolítica é marcada pela invasão da Ucrânia. Eu acho que Putin fará tudo que puder para que ele restaure o poder da grande Rússia ou o poder da Rússia soviética, e ele busca com muito empenho contar com o apoio da China. Mas os chineses, com muita habilidade, têm conseguido até agora dar a Putin não mais do que um apoio retórico. Por quê? Porque não se sabe se o fortalecimento da Rússia interessa aos chineses. E não se sabe se os chineses estão interessados em abandonar um mercado gigantesco do mundo ocidental para apoiar a aventura da Rússia. Então, esse jogo se tornou bastante complicado, porque não é mais apenas um jogo geopolítico pela recuperação do poder por Putin, que a Rússia havia perdido, mas é também da nova equação de poder que inclui a China e que inclui uma nova relação entre os Estados Unidos e a China, que não é mais uma relação só de conflito, mas, na verdade, é uma alternância em que, em certos momentos, China e Estados Unidos estão mais próximos, em outro momento, eles estão mais distantes. E a Rússia quer voltar a jogar esse jogo. E, de certa forma, está conseguindo. Mas ela não conseguirá, muito provavelmente, conseguir avançar muito nesse seu intento. Tem uma questão que é bastante interessante também, que eu não sei se tem sido anotada devidamente. O grande vencedor desse novo jogo são os Estados Unidos, que estão obtendo barato 60 bilhões de dólares, que é o que eles gastaram em armas, o que poderia ser muito mais caro se eles tivessem também que investir em soldados para enviar e debilitar a Rússia. Isso só é possível porque a grande maioria dos objetivos estratégicos da Rússia estão dando para trás. E o mais importante, que onde ele queria ver a divisão da Europa, o que ele viu foi uma unificação da Europa em torno dos Estados Unidos. Deixa eu voltar para a questão da China, Sérgio. Ali atrás, aquele livro que eu citei, que está atrás da sua cabeça,
O Kissinger faz uma observação muito interessante. Todo mundo que quer entender a China, eu recomendo muito a leitura desse livro. Começa pelos jogos que são típicos de cada sociedade. As sociedades ocidentais jogam xadrez, cuja vitória é a morte do rei. Os chineses jogam um jogo de estratégia, cuja vitória é quem consegue ocupar e negar o espaço, é uma outra cabeça estratégica. Agora, para a próxima sexta-feira, isso é depois de amanhã, os chineses estão prometendo um position paper, que é a posição deles em relação ao final dessa guerra. O que se espera? Bem, os chineses costumam ser bastante sutis em relação aos seus objetivos estratégicos, né? E para não dizer vagos, né? Bastante vagos. Eu acho que, do ponto de vista da China, há uma ambivalência estrutural na posição deles. Em primeiro lugar, eles festejam o fato de que essa guerra coloca em xeque a hegemonia do Ocidente, né? E impôs um estresse sobre a coesão, né, entre Estados Unidos e Europa e os aliados do Indo-Pacífico também. Mas, por outro lado, eles se preocupam com a instabilidade econômica e geopolítica que a invasão impôs. E se surpreenderam bastante com o fato de que o Ocidente está fazendo frente àquele estresse muito bem. E que, até aqui, na verdade, o que fez foi sedimentar a coesão da OTAN e desses 54 países que participam do grupo de contato de Ramstein, que incluem também os adversários da China no leste asiático, né, e também a Austrália, enfim, no Indo-Pacífico, né. Então, do ponto de vista da China, é um jogo bastante perigoso, bastante audacioso, mas a Rússia tem a sua utilidade, né, como um Estado vassalo. Você vê que o Wang Yi foi recebido pelo Putin. Em outros tempos, ele seria recebido pelo Sergei Lavrov, que é hierarquicamente quem está no mesmo nível que ele. O chanceler com chanceler. O presidente receber o chefe da diplomacia do Partido Comunista Chinês, e a Rússia sendo um fornecedor de matéria-prima depreciada, né, na forma de energia, gás e petróleo para a China, mostra claramente a assimetria entre China e Rússia que essa guerra causou. Isso é bom para a China.